Salve Maria e São José, chegamos ao 17º dia e isso significa que nós vamos começar a falar do íntimo de São José. José castíssimo, rogai por nós. E é assim que nós vamos viver daqui para frente, pedindo a São José castíssimo, prudentíssimo, fortíssimo, que ele rogue por nós, porque nós precisamos da intercessão da Sagrada Família. Jesus, Maria e José precisam olhar sempre por nós, rogar por nós, interceder por nós, porque nossa miséria é grande demais para a gente viver esse mundo aqui de peito aberto. E é nisso que eu geralmente penso, quando eu vejo as pessoas distantes da igreja. Falo como eles estão dando conta que eu, com toda a força da milícia celeste, com todo o poder da Sagrada Família sobre mim, é difícil. E com o peito aberto para esse mundão, é muito mais, né? Mas vamos rezar por eles, porque a nossa oração tem poder. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a minha conversão veio por muitos que rezaram, muitos que se ajoelharam, penitenciaram, jejuaram e puderam, através desta união, neste corpo místico que é a igreja, fazer com que aqueles órgãos que estavam com grandes dificuldades pudessem ser, regulados novamente. Foi isso que aconteceu com a minha vida. E eu tenho fé de que, diante dos meus esforços para começar a caminhar com a Santa Igreja, unida à Santa Igreja, vivendo diariamente a minha entrega, eu tenho certeza que Nossa Senhora há de usar esse esforço, essa oração para ajudar meus irmãos, porque quando eu olho para o meu passado, eu só tenho, o desejo de que os que estão hoje nessa situação possam ser resgatados como eu fui. A vida com Deus, ela é tão magnânima, ela é tão maior, ela é tão... Tem mais serviço também, né, gente? É claro. Eu nunca deixo de avisar isso. Mas é tão melhor servir a Deus, a paz e tudo mais que vem junto com o trabalho e com a doação. São valores tão transbordantes que é incalculável. E hoje a leitura é pequenininha, é um dia pequenininho, vai ser rapidinho. Então eu não vou me alongar, mas quero dizer a vocês que a alegria que bate no meu coração de poder estar aqui, junto com a Sagrada Família, em oração, pedindo ao Espírito Santo que venha interceder e que venha nos abrir a mente e coração para sermos, entendedores de todos esses mistérios e de colocarmos isso na nossa vida, no nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos amigos, com nossos conhecidos, com as pessoas que encontrarem conosco. Isso já faz toda a diferença numa vida de quem busca a santidade, de quem busca o céu. Tomem posse do desejo. Não queiram um pouco de um Deus tão grande, diz Santa Teresinha. Então peçam e vivam almejando o céu. Esse é o caminho mais seguro para que você não se disperse, não se distancie de Jesus, tá bom? Então vamos invocar a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, José castíssimo, rogai por nós. Quem poderá entender quão grande, na virtude da virgindade, teve de ser ele, São José, que foi destinado pelo Pai Eterno para ser o guardião, ou mais ainda, participante da virgindade de Maria? São Francisco de Sales. Na ladainha lauretana, Maria é chamada Mãe Castíssima. Na ladainha de São José, nosso pai espiritual é chamado também de Castíssimo. Não há outros santos que possam levar os títulos de Castíssimo, Justíssimo, Prudentíssimo, Fortíssimo, Obedientíssimo, Fidelíssimo ou o referente a qualquer outra virtude. Maria e José compartilharam dessas qualidades em grau máximo, em parte porque seus corações de marido e mulher eram um só. Bom dia, Camilinha! Bora lá? Porque onde está o vosso tesouro,
aí está também o vosso coração. Diz Lucas 12:34. São José tem 3 tesouros: Jesus, Maria e você. Olha que lindo. São José tem 3 tesouros: Jesus, Maria e você. Que lindo. Nada mais consome o coração de São José além desses 3 tesouros. Seu coração é o coração de um pai amoroso e você tem acesso a ele. O coração casto de São José é o seu lar. No catolicismo, quando falamos sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, referimos-nos essencialmente à personalidade de Jesus e Maria. Amamos esses corações, frequentemente os representamos de maneira artística, porque amamos as pessoas de Jesus e Maria. Enquanto a devoção a eles é bem estabelecida na Igreja, sendo que para cada um é celebrada uma festa litúrgica, a devoção ao coração de São José ainda não foi completamente desenvolvida. Talvez um dia venha a existir uma festa litúrgica em honra ao coração de São José, mas apenas Deus sabe o futuro. Independentemente disso acontecer ou não, toda criança deseja um pai cujo coração, ou seja, cuja pessoa, seja forte, protetor e gentil. São José tem este mesmo coração. Ele tem o coração de um pai, um rei, um guerreiro e um casto cavalheiro. Seu coração casto bate de amor por você. São José o ajudará a ter um coração casto. A luxúria é o vício mais predominante dos corações dos homens atualmente. O mundo está cheio de ações imorais e luxuriosas. Estas ofendem grandemente a Deus e destroem famílias e clamam aos céus por justiça. Nossa Senhora não alertou Santa Jacinta de Fátima que muitas almas vão ao inferno por causa dos pecados da carne? Na batalha da pureza, pela pureza, todos devem ir a São José. Se um homem ou uma mulher empreende uma luta contra a luxúria, deve recorrer a São José. Se tentações contra a pureza agridem sua mente, seu coração e sua alma corra em direção ao seu pai espiritual. Agarre-se a São José. Seu pai espiritual é capaz de aumentar a virtude da castidade em seu coração e levá-lo a um amor verdadeiro e virtuoso por Deus e pelo próximo. Você será vitorioso contra a luxúria e triunfará sobre o pecado se refugiar embaixo do manto paternal de São José. É difícil orar quando se é assaltado por tentações contra a pureza, mas São José lutará em seu favor se você apenas invocar seu santo nome. Se você apenas invocar seu santo nome. Não deixem de pedir, de clamar por São José. São José, valei-nos. São José, valei-me. São José, me socorre. Não podemos ir de peito aberto contra o demônio, contra as tentações. Somos muito mais fracos do que ele. Mas quando invocamos o poder de São José, da Virgem Maria, de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, nós não estamos mais sós. Abrimos mão de nós, abrimos mão do nosso prazer da carne para nos voltar aos prazeres do Espírito, à busca pelas virtudes do Espírito Santo. E nós, nesse momento, somos amparados, porque clamamos, porque batemos a porta. E quando se bate a porta, ela se abrirá. Jesus, Virgem Maria e São José jamais deixará um filho a clamar por ele sozinho. E aí ele vem e fala o seguinte: os homens, de modo particular, precisam imitar o coração casto de São José. O mundo precisa de homens que amem suas mulheres como São José amou a Virgem Maria. Se eles reverenciarem suas esposas como templos santos, as famílias serão renovadas, dragões serão derrotados e os males de nossa era que atacam a dignidade da pessoa humana serão superados. A imitação de São José espalhará uma revolução de santidade sobre a terra. E Papa Leão XIII fala:
para que Deus seja mais favorável às nossas orações e venha em auxílio de sua igreja com generosidade e prontidão, julgamos que é de profunda utilidade para o povo cristão continuamente invocar com grande piedade e confiança, junto com a Virgem Mãe de Deus, seu casto esposo, o bem-aventurado São José. E agora vamos lá para 201, a página do Santo Anelo. E antes dele, eu queria dizer para vocês o seguinte. Padre Léo, um dia em uma das suas homilias, ele fala de como, às vezes, o nosso olhar, né, nos condena. E Jesus já tinha dito isso. Ele falou, olha, a lei mosaica, ela está dizendo que você, né, não pode ficar com a mulher do outro, mas eu digo mais, né, o seu olho, se ele desejar o que é do outro, ele já está em pecado. E aí eu falei, poxa, às vezes eu vejo um homem bonito e o meu olhar não é puro. Eu às vezes estou olhando com um olhar de, nossa, que, né? E aí o Padre Léo ensinou uma coisa para mim que eu nunca mais me esqueci. E eu comecei a praticar isso e, de fato, seu mundo muda. É porque a gente foi treinado a olhar com o olhar do desejo, olhar ruim, um olhar que quer aquilo. E Padre Léo ensina que nós devemos olhar e ver a criação de Deus, e ver Deus naquela pessoa. Então, quando você movimenta o seu olhar para desejar ver Deus na pessoa e não somente a beleza externa, porque, por exemplo, vamos dizer que chegue um homem muito forte, muito bonito, ou uma mulher muito elegante, com uma roupa extremamente curta, muito exibindo todo o seu corpo ali, né? Tanto o homem quanto a mulher podem olhar e cometer o pecado da luxúria pelo desejo do olhar. Não é nem porque você, assim, sabe, deu a entender que você gostou da pessoa ou quis conversar com a pessoa. Não, basta que você olhe e o olhar ser um olhar com um desejo, aquilo ali já é um pecado. E já é uma porta de abertura para as coisas luxuriosas. E Santo Agostinho diz que a gente precisa fugir de qualquer situação de pecado. A gente precisa, né, correr. Ganha quem foge nessa luta. E aí o que acontece? Quando o Padre Léo me ensinou isso, foi uma graça grandiosa, porque quando eu comecei a olhar, eu olhava e falava, Deus está habitando dentro deste meu irmão. É Deus que eu vejo. A beleza de Deus, a perfeição de Deus, como Deus é lindo. E eu comecei a amar aquela pessoa que aparecia para mim, que aparentemente era algo que antes me estartava o pecado da luxúria, e não mais. Eu comecei a ver Deus. Então, mesmo quando eu vi uma mulher que estava extremamente insinuante e aquilo dali me gerava um desconforto, porque meu marido ficava olhando e aquilo dali já me deixava chateada, eu comecei a olhar para ela com um coração cheio de amor por ela, pedindo a Deus que ajudasse, que ela se libertasse dessa necessidade de se expor para ser vista, porque nada mais é do que um movimento contrário ao que ela vive. A pessoa que muito se expõe, que muito precisa ser vista, ela na verdade está sofrendo pela carência. Na maioria das vezes, ela precisa confirmar no outro para que ela se sinta feliz. Ao passo que, quanto mais a gente se distancia de nós mesmos e nos aproxima da Virgem Maria, de São José, quanto mais a gente busca as virtudes, mais a gente vai compreendendo que o outro não tem poder sobre a minha paz, sobre a minha felicidade, sobre o meu amar,
E não preciso da confirmação do olhar dos outros para garantir que eu esteja bem comigo, com o meu corpo, com o meu cabelo, com a minha vida. Então, quando o Padre Léo me deu essa graça, que veio do Espírito Santo, obviamente, através deste servo de Deus, eu descobri uma vida muito mais leve e bloqueei a ação do encardido no que dava já a abertura com a janela da minha alma, que eram os meus olhos. Eu não tomava nenhuma atitude, eu não iria atrás da pessoa, mas dentro do meu coração, eu sentia que o meu olhar não era um olhar puro. E quando eu comecei a ver Deus nos meus irmãos, por mais que o homem seja maravilhoso e por mais que ele esteja ali se exibindo do corpo malhado, aquilo não mais me tocava a alma, porque eu olhava e falava como Deus é perfeito, como Deus faz tudo lindo, é Deus ali. E eu olhava Deus dentro daquele meu irmão, e eu olhava Deus dentro da minha irmã, e eu parava de ficar desejando que ela, não estivesse perto de mim, porque o objetivo meu era, tomara que meu marido nem veja, nada. Eu comecei a rezar por eles, comecei a pedir a Deus, falei, Senhor, tem misericórdia dessa alma, que ela possa ser, assim como o Senhor fez comigo, que ela possa ser tocada, que ela possa encontrar na Virgem Maria um modelo de mulher, de castidade, de modéstia, de se entregar totalmente, para que nada esteja desagradando a Deus em suas vidas, no seu caminhar, no seu falar, no seu vestir, que tudo seja em consonância. Porque, gente, quando eu comecei a deixar as minhas roupas no lixo e começar a viver uma vida com uma roupa mais decente, eu comecei a viver mais feliz comigo, me amando mais. Mas, sabe, nada mais no meu corpo começou a ser tão importante, porque ele era o meu corpo, ele não era uma coisa que eu tinha que mostrar para os outros. Então, uma paz muito grande veio para mim. E é isso que eu desejo para vocês, caso vocês estejam precisando de uma graça dessa, o Padre Léo nos deu essa graça. E eu estou dividindo. Santo Anelo. Divina união entre Nossa Senhora e o glorioso São José. Por meio dela, o bem dos bem eternos, Nosso Senhor, Ele próprio, foi tanto de São José como de Nossa Senhora. São Francisco de Sales. Santo Anelo? Quem é esse? Na verdade, Santo Anelo não é uma pessoa, é uma coisa. O Santo Anel que José deu a Maria no dia do seu casamento. É isso mesmo. A aliança de casamento que São José deu a Maria ainda existe. Ela está guardada em um relicário especial de ouro e prata na Catedral de São Lourenço de Perugia, em Perugia, na Itália. Muitos que vão em peregrinação até Assis, também na Itália, não sabem que ali pertinho, cerca de 14 quilômetros, está o Santo Anel. O Santo Anel está em Perugia desde o século XIX. Antes disso, ele passou por vários lugares dentro da Itália. Até recentemente, a existência do anel não era nem conhecida por muitos fora de Perugia. Muitos santos, inclusive, jamais souberam dele. Graças às visões místicas da beata Ana Catarina Emmerich, pessoas de todo o mundo agora sabem da existência e da exata localização do Santo Anelo. Curiosamente, a mesma beata nunca esteve na presença dele. Que dó! Ela ouviu em suas visões místicas, mas nunca soube onde ele se encontrara. Somente após a sua morte vieram à tona informações sobre a exata localização do Santo Anel. Eis como isso aconteceu. Foi relatado que a 29 de julho e a 3 de agosto de 1821, a beata Ana Catarina recebeu visões sobre o Santo Anel. Antes dessas visões, ela não fazia ideia de que o anel de São José,
que São José dera a Maria, ainda existia. Ela disse, em 29 de julho de 1821, eu vi o anel do casamento da Virgem Santíssima, nem de prata, nem de ouro, nem de qualquer outro metal, escuro e iridescente. Não é fino, mas grosso, com pelo menos um dedo de largura. Vi-o suave, mas como coberto por pequenos triângulos iguais, nos quais havia letras. Por dentro, uma superfície chata. O anel tem algo gravado. Vi-o guardado por muitas chaves no interior de uma bela igreja. Devotos que se preparam para casar-se, levam suas alianças para tocá-lo. Depois, no dia 3 de agosto de 1821. Nos últimos dias, vi muito da hóstia da aliança de Maria. Nos últimos dias, vi muito da história da aliança de Maria. Mas, devido às perturbações e à dor que me afligem, não posso relatá-lo de modo bem articulado. Vi hoje um festival numa igreja na Itália, onde se encontrara o anel de casamento. Pareceu-me que ele estava pendurado numa espécie de ostensório, acima do tabernáculo. Havia um grande altar, magnificamente decorado. Via-se o seu fundo, através da prataria. Vi muitos anéis sendo levados até o ostensório, para que o tocassem. Durante o festival, vi Maria e José em seus trajes nupciais, cada um de um lado do anel, como se José estivesse a colocá-lo no dedo da Virgem Santíssima. No mesmo tempo, vi o anel reluzir e como se movesse. Com as suas visões, a beata Ana Catarina soube que o anel estava numa igreja na Itália, mas nunca em que igreja ou em que cidade. Ela morreu sem sabê-lo. Alguns anos depois de sua morte, as pessoas começaram a procurar os locais em que teria sucedido muitas das coisas que ela supostamente vira, e inacreditavelmente o anel e sua localização foram descobertos. Que coisa linda, gente! O anel foi encontrado na Catedral de São Lourenço, em Perugia, na Itália. Perugia, não sei se fala assim, tá, gente? Mas é P-E-R-U-G-I-A. Depois eu vou postar lá no grupo sobre o anel, para vocês pesquisarem. Quem sabe, se um dia vocês forem fazer uma viagem lá em Assis, vocês passem lá para poder receber a bênção do Santo Anelo. Guardado num belo relicário que lembrava um ostensório, exatamente como dissera a beata. Ele estivera ali por um bom tempo, mas quase ninguém fora da Itália sabia disso. Também era verdadeira a descrição que a beata fizera do anel. Ele parece iridescente e âmbar, um amarelo escuro. Às vezes, quando a luz do sol invade a catedral, o anel pode assumir um branco turvo, leitoso. Um aspecto fascinante das visões relatadas pela beata Ana Catarina são as datas em que ela viu o anel. Suas visões do anel ocorreram no dia 29 de julho e 3 de agosto. Sem que ela soubesse, essas datas coincidem com a época do ano em que os peregrinos visitam a Catedral de Perugia em seu caminho até Assis, para a celebração anual da Festa dos Anjos de Porciúncula, no dia 2 de agosto. Entre o fim de julho e o início de agosto, grandes grupos de pessoas veneram o anel de um modo especial. A esposos e esposas, bem como a casais que se preparam para o matrimônio, é permitido tocar no Santo Anel com suas alianças, para que tenham suas uniões abençoadas. E a beata Ana Catarina, ao que parece, testemunhou um acontecimento em suas visões. No dia de hoje, peregrinos de todo o mundo vão para a Perugia para venerar a relíquia. Foi o que o beato Papa Pio IX fez no dia 10 de maio de 1857, durante uma visita à Perugia, quando também celebrou a missa na catedral. O beato Bartolo Longo diz que amor mais puro os castos esposos tinham um pelo outro, mais que Adão e Eva nos primeiros dias de sua inocência,
José e Maria foram a alegria do Senhor, o êxtase dos anjos na humanidade, na humilde casa de Nazaré. Nazaré era similar ao Éden nos primeiros dias da criação. Tudo era santo, tudo era inocente, tudo era belo. E a gente encerra o dia de hoje com a alegria de saber que Deus, na sua infinita misericórdia, nos chama a uma vida santa, não porque Ele deseja que nós não sejamos livres, não, pelo contrário, Ele quer que nós sejamos livres. E o pecado e o vício da luxúria, ele nos atormenta a alma, eles nos distanciam das virtudes e nos levam a pecar. E esse pecado tão grave que às vezes as pessoas cometem vendo vídeos, vendo fotos e participando de grupos onde o matrimônio é colocado como uma forma de brincadeira, né? de zoeira. Isso tudo nos leva a uma vida afastada das virtudes da castidade, do amor, da pureza, coisas tão sublimes que nos trazem paz. É tão lindo ver um homem sendo gentil com a esposa. É tão lindo ver com que, mesmo diante de todas essas confusões e de todos os ataques dos demônios sobre os homens, o homem conseguisse superar e vencer a si mesmo e começar a viver de uma forma totalmente distante das coisas do mundo, para viver somente as coisas da família. Isso é tão lindo, é tão gratificante para Deus e para os homens, para os filhos. Então, que nesse dia de hoje, onde nós celebramos a graça da pureza, da castidade, e temos como modelo um homem tão casto, que soube cuidar e viver na castidade, ao lado da mulher mais linda do mundo, e protegeu sua pureza com tanta pureza, com tanta doação, isso com certeza nos dá a graça de saber que nós não estamos sós, e que toda a vida da gente, quando desejada a agradar a nosso Senhor, ela se alegra, a nossa alma fica em paz, se alegra com a comunhão. Que nós possamos escolher o céu, todas as vezes que o demônio nos tentar, que nós possamos escolher o céu e clamar por São José e pedir: São José, castíssimo esposo da Virgem Mãe de Deus, por favor, vem em meu auxílio e me liberta desse olhar, desse desejo, para que eu possa viver como o Senhor nessa terra. E Ele há de trazer grandes graças sobre a sua vida, tá bom? Que Deus nos abençoe. Façamos então dessa ladainha de São José uma oração poderosíssima para que atraia todas as virtudes de São José para as nossas vidas e para nossas famílias. Amém? Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa
e pelo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes a escolher a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos-o, lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e São José nos conceda a graça da pureza todos os dias dessas vidas nossas aqui sobre essa terra. E nós encontraremos paz diante das tentações do encardido que não consegue nada diante destes dois filhos obedientes de Deus. Tá bom? Vamos juntos nessa caminhada. Estamos partindo para o 18º dia. Que o Espírito Santo nos mova a compreender tudo aquilo que nos foi passado no dia de hoje, para que a gente possa avançar cheio do Espírito Santo para o dia do 18º, tá bom? Um grande beijo, sigam firmes e vamos que vamos, porque Deus é grande e Ele nos deu a graça de sermos dele, tá bom? Tchau! Fiquem com Deus e até amanhã!